Muito bem. O exercício número 5 da folha Figuras propõe a seguinte questão. Tem um segmento AC, é a hipotenusa de um triângulo egípcio. Construa a épora do triângulo e sua projeção num plano de perfil π duas linhas, sabendo que B tem cota menor que C e que BC pertence a uma reta de perfil. Então, nós temos de cara as coordenadas do ponto A, 0, 0, 0, e as coordenadas do ponto C, 0, 3,5 e 3,5. Esse problema tem uma questão no enunciado que ele não fala que o triângulo, não fica claro que o triângulo egípcio é paralelo ao plano de perfil π duas linhas. De qualquer maneira, para o problema dar certo, a gente vai considerar que ele é paralelo ao plano de perfil π duas linhas. Então, se a reta AC é uma hipotenusa de um triângulo egípcio, e se essa reta é uma reta de perfil, sim, a cota BC pertence a uma reta de perfil. Bom, a gente consegue ver de cara que a reta AC também é uma reta de perfil, porque afinal de contas ela tem abscissa constante. Se a gente colocar nesse meu croquis a origem das abscissas aqui, o ponto A ele é a própria origem das abscissas. Então o ponto A vai coincidir com a sua projeção horizontal e vai coincidir com a sua projeção vertical. O ponto C ele tem a mesma abscissa, então ele também está na origem das abscissas. E ele tem uma particularidade. O ponto C ele tem afastamento 3,5, então imaginar mais ou menos aqui 1, 2, 3, mais ou menos 3,5, né? E ele tem cota 3,5. Então, basicamente, a reta AC ela vai fazer um ângulo de 45 graus com o plano horizontal π, e um ângulo de 45 graus com o plano vertical π'. E ela vai ser paralela ao plano de perfil π duas linhas. Então, a reta C, ela vai estar aqui. O que é um triângulo? Quando a gente fala de um triângulo egípcio, o que é um triângulo egípcio? O triângulo egípcio é um triângulo cujos lados têm a proporção 3, 4 e 5, sendo que 5 é a hipotenusa. Então, se eu tenho A e C como a hipotenusa desse triângulo egípcio, e eu sei que essa hipotenusa faz 45 graus com o plano horizontal e com o plano vertical. No espaço, eu sei, e o lado 3, 4, o lado 3, que é um cateto, e o lado 4, que é o outro cateto, eu posso chamar aqui o ponto B. O ponto B é onde está o ângulo de 90 graus. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir a hipotenusa AC em 5 partes iguais. E eu vou ter que depois colocar uma ponta seca de compasso aqui e contabilizar 4, fazer um arco. Colocando a ponta seca em C, eu vou contabilizar 1, 2, 3 e fazer um outro arco. Os meus dois arcos vão ter que se encontrar no ponto B. Se o problema dissesse que, não dissesse que a cota de B teria que ser menor que a cota de C, esse problema daria duas soluções. Eu poderia ter um segundo
uma segunda opção de triângulo retângulo para cima. Então, esse triângulo retângulo, ele vai ficar algo que por aqui, né? Ele vai ser uma figura mais ou menos assim. Ele não pode ser aqui para cima, porque o enunciado diz que o ponto B tem uma cota menor do que o ponto A. Então, o ponto B teria que ficar aqui para baixo, né? Obviamente que ele não vai coincidir com o ponto C, vai ficar aqui, e aonde eu vou conseguir traçar esse triângulo retângulo em verdadeira grandeza? Eu vou conseguir traçar esse triângulo retângulo em verdadeira grandeza no plano π2', no plano de perfil π2'. Então, vai ser aqui no plano de perfil que esse triângulo vai ficar em verdadeira grandeza. Então, vai estar por aqui, vai ser algo assim. Sendo que esse daqui é o ângulo reto, esse daqui é o ponto B, duas linhas, esse daqui seria o ponto C, duas linhas, e lá atrás eu teria o ponto A, duas linhas. O ponto A, duas linhas, a projeção de perfil do ponto A, ela não vai coincidir com o próprio ponto e com a projeção horizontal e com a projeção vertical. Então, vamos à nossa épora. Aqui no exercício, no enunciado impresso, tem alguns centímetros apenas, eu não medi quantos, mas alguns centímetros da origem das abscissas está o plano de perfil. Então, vamos traçar aqui mais ou menos no meio. Eu vou traçar uma linha que vai ser o plano de perfil. Eu ainda não coloquei o zero. Então, vou colocar o zero aqui. Pronto. Então, o que nós temos agora? Nós temos que traçar o ponto A. O ponto A já é fácil, né? Ele é 0 e 0 e 0, então aqui vai ser o A coincide com a linha. O ponto C eu preciso lançar. O ponto C tem abscissa igual a 0, afastamento 3,5 e cota 3,5. Então, aqui nós teríamos que colocar 3,6 e aqui nós temos que colocar 3,6. Então, aqui eu tenho C e aqui eu tenho C'. Muito bem. Agora, a gente tem que fazer o rebatimento do ponto A e o rebatimento do ponto C para encontrar as projeções em π'. Então, o ponto A, como a gente viu no croquis em 3D, ele vai cair aqui. Por que ele vai cair aqui? Vamos lá, vamos fazer o ponto C para entender melhor por que o ponto A caiu ali. Dá para entender se você voltar um pouco o vídeo e olhar novamente o croquis. Bom, não precisa voltar não, eu mostro aqui. Está aqui na mão. Plano de projeção, essa reta que é a interseção, representa a interseção de π' com π' e de π' com π, ela está aqui. E o meu ponto A, duas linhas, caiu exatamente na interseção dela com a linha de terra principal, que é a interseção de π com π'. Então, A duas linhas está ali. O ponto C, a gente vai usar aquela mesma técnica facilitada, com esquadros de 45, que é mais rápido. E aí aqui eu vou ter que deslizar um pouquinho mais. Puxa para cá. Subiu. Prontinho. Então aqui a gente tem C, duas linhas. Então, aqui nós temos a verdadeira grandeza da reta de perfil AC. É uma reta que, se a gente for olhar, ela tem os 45 graus, igual o esquadro.
Muito bem, essa reta é o lado 5 do triângulo retângulo ABC, né? E que não é um triângulo retângulo qualquer, ele é aquele triângulo 3, 4, 5. Acontece que, se a gente for usar 3,6 e 3,6, se a gente for usar Pitágoras, a gente vai ver que quando a gente coloca 5 ao quadrado, né, ele não vai ser igual a 3,6 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. Se vocês colocarem isso na calculadora do celular, vocês vão ver que vocês vão pegar um valor que é 25,92. Então isso aqui é diferente. Então eu não posso considerar que esse triângulo retângulo tem o 5 de lado aqui, né? Embora eu fique muito tentado a isso, porque quando a gente olha aqui, fica, caramba, tem só 5,1, né? Eu podia muito bem desconsiderar esse 1, mas como a gente pode aproveitar esse problema para entender a divisão de segmentos de um segmento em partes iguais, eu vou usar esse problema para explicar isso, né? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, uma reta com uma direção qualquer, terminando aqui no ponto C, eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui nós temos uma reta numa direção qualquer com 5 segmentos iguais. O que a gente faz agora? Junta o último segmento dessa reta que eu acabei de desenhar, posicionar o esquadro de uma maneira que facilite a visibilidade com a luz que eu tenho, né? Então seria dessa maneira daqui, né? Estou conseguindo deslizar ele, perfeito. Então vamos lá, aqui é o primeiro ponto, aqui seria o segundo ponto, ok. Então eu dividi esse segmento de reta em 5 partes iguais. É como se eu pegasse aquele, vai dar assim praticamente 1 centímetro cada segmento, né? Tem que ser um pouquinho mais de nada. Não dá para ver isso muito. Agora sim eu posso usar, eu vou ter que usar o meu compasso, né? Então, usando esse croquis para entender, né? Eu estou vendo aqui pelo meu croquis que de A a B eu tenho 4 e de C a B eu tenho 3. Então, vamos lá. Do vértice C, eu vou desenhar um arco com 3 unidades. Então, botar ponta seca no C e o grafite aqui, né, em 3 unidades, e vou desenhar um arco. Fazer um arco maior. Eu não sei se com a câmera, esse meu grafite do compasso é bem duro, talvez a câmera não esteja captando muito ele, né? Eu acho que não, mas o importante é a gente ver o processo. E do A a C eu vou ter 4, então aqui eu estava com o compasso aberto no 3, eu preciso abrir ele um pouquinho mais no 4. Então aqui eu tenho cruzamento de 2 arcos, um arco com 3 centímetros de raio, o outro com 4. Esse triângulo retângulo, ele vai estar dando 2 alternativas para mim, uma aqui, nesse ponto, e a outra aqui, nesse ponto. Então, só dar uma olhada aqui, ó. 4 e pouquinho, 3 e pouquinho. Por que a solução é nesse ponto aqui de baixo? Porque o enunciado pediu que B tivesse uma cota inferior à cota de C. Então, tá aqui. Vamos dar uma olhada? É um triângulo retângulo? É. Às vezes não fica tão preciso, dependendo do nosso compasso e tal, mas
a ideia é essa daqui. Então, tá aqui o nosso triângulo retângulo. Poxa, Raul, você já achurou, mas o problema não está pronto. É verdade, faltou aqui. Às vezes a gente se empolga, né? Eu preciso agora encontrar os pontos, as demais projeções desses pontos. Então, eu achei aqui o ponto B, duas linhas. Agora eu vou desenhar a projeção desse triângulo no plano vertical. Então, aqui está B'. E agora eu vou alçar o ponto B para o plano horizontal. Então, aqui está o ponto B. Então, muito parecido com o que eu tinha feito aqui no croquis, né? A linha coincide com A. Aqui é a projeção horizontal do retângulo. E aqui em cima, se eu jogar esse ponto para cá e jogar esse ponto para cá, aqui nós vamos ter o ponto B', e aqui a gente tem C', né? O croquis nunca é muito perfeito, né? Mas essas linhas que eu desenhei aqui representam essas linhas guias que estão aqui em épora, né? Então, todos os pontos notáveis desenhados. Aqui, o curioso, né, nesse problema é que a gente tem as duas projeções do triângulo, que é paralelo ao plano P duas linhas, elas se encontram no ponto A, né? Então, vamos ter aqui e aqui. Prontinho. Eis a solução desse exercício.